Olá, eu estou aqui em mais esse vídeo do programa Sexualidade Médica para Ginecologistas e no episódio de hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior sobre 10 motivos por que todo ginecologista deve saber abordar queixas sexuais. Então, no último vídeo, para quem ainda não assistiu, eu trouxe 5 razões por que todo ginecologista deveria abordar queixas sexuais. E no vídeo de hoje, eu vou dar continuidade, dando mais 5 razões porque é fundamental que todo ginecologista saiba abordar queixas sexuais. Existem muitos benefícios e existem perdas quando um ginecologista não aborda queixas sexuais com as suas pacientes. Então, meu nome é Renata Ribeiro, eu sou ginecologista e sexóloga, e no vídeo passado, as razões que eu trouxe para que um ginecologista deva abordar queixas sexuais eram a frequência elevada de queixas sexuais, em torno de 40% das mulheres têm alguma queixa sexual em algum momento da sua vida. A segunda razão é que todas as áreas devem explorar queixas sexuais, não existe nenhuma especialidade da ginecologia que o profissional não precise abordar, seja um ginecologista infanto-puberal, seja um obstetra, seja um especialista em reprodução humana, seja um oncologista, ou seja, independente da área de atuação do ginecologista, ele sempre vai receber pacientes com queixas sexuais. Então essa é a segunda razão importante. A terceira razão é que, segundo um estudo da doutora Carmita Abdo, de 2002, com os ginecologistas brasileiros, esse estudo constatou que 49% dos ginecologistas não se sentiam seguros para abordar queixas sexuais. E os médicos seguros abordam 2 vezes mais do que os médicos inseguros. Então, como queixas sexuais sempre vão aparecer no consultório, hoje em dia já não é mais uma escolha do ginecologista optar por abordar ou não queixas sexuais, porque elas sempre estarão chegando e por isso cada vez mais é cobrado do ginecologista que ele tenha esse conhecimento. Então essa é a terceira razão. A quarta razão são os efeitos colaterais de não se saber abordar queixas sexuais. Então nós falamos sobre irritação, sobre inconformismo, tanto do ponto de vista do médico quanto do ponto de vista da paciente, que muitas vezes tem a informação e coloca o médico à prova na hora que ela traz a sua queixa sexual. Muitas vezes ela já foi à internet, ela já leu sobre aquilo, ela já sabe o que ela tem e ela traz para o seu ginecologista já sabendo que tipo de tratamento ele vai propor ou se ele vai fazer algum encaminhamento. Então, muitas vezes as pacientes não são facilmente ludibriadas, digamos assim, quando o médico dá uma solução equivocada, simplista, errada. Então já não é mais possível não ter que as pacientes não tenham esse conhecimento. E a razão é exatamente a quinta razão, que eu chamo de efeito Kátia Damasceno, efeito malhação, efeito novela das 9 ou até efeito sexualidade médica, que é como eu me coloco no Instagram, que é exatamente a informação que as pacientes recebem hoje em grande nível. Hoje, no passado, que não havia internet, muitas mulheres não tinham informação nenhuma. Nós sabemos que muitas não recebem informação em casa sobre sexualidade, mas hoje, com a internet, existe um mundo de informação. Então, quando o médico não sabe abordar queixas sexuais, muitas vezes ele é colocada a sua credibilidade, a sua autoridade à prova. Isso é muito ruim. Então, vamos dar continuidade. Eu já falei dessas 5 razões, já especifiquei bem, me aprofundei nesses 5 itens. Quem não assistiu pode assistir o vídeo anterior, que seriam as 10 razões porque um ginecologista deve saber abordar queixas sexuais. Nós falamos na primeira parte dessas 5 e agora, dando continuidade, falarei de mais 5, então fiquem comigo até o final desse vídeo para vocês entenderem por que é tão importante hoje. Eu diria não só importante, mas essencial. Hoje em dia já não é mais possível que um ginecologista não aborde queixas sexuais.
e o que poderia ser visto como um grande problema, uma vez que nós não temos essa formação na graduação, é muito comum que não se fale disso nas graduações e alguns ginecologistas, até mesmo na residência, não recebem informação de sexualidade. Hoje já não se justifica não saber. Por quê? Porque nos congressos de ginecologia existem sempre aulas de sexualidade, geralmente com plateias lotadas, é muito comum que se busque essas informações e com redes sociais, com o YouTube, com o Instagram, cada vez mais se fala de sexualidade. Então, esse ano nós tivemos essa situação atípica de muitas pessoas ficando em casa e todo mundo sabe que houve um boom de lives no Instagram e houve vários temas de sexualidade abordado por diferentes sociedades, pela ABENS, pela SBRASH, por profissionais, cada um da sua área, no seu consultório. Então, houve muitas palestras, muitos webinários, muitas lives de sexualidade, e assim não se justifica mais que um ginecologista não tenha essa informação, não busque informação para beneficiar as pacientes, porque ele vai ser constantemente cobrado a respeito dessas informações. Então vamos para a sexta razão porque todo médico, todo ginecologista deve saber abordar queixas sexuais. Porque um problema muito comum é que muitos médicos têm problemas sexuais. Então o que poderia ser uma solução em termos de poder abordar, para muitos a dificuldade vem não só da falta de informação, mas por eles mesmos estarem vivenciando esse problema. Então, muitos dos meus pacientes são médicos e trazendo já uma informação da literatura, houve um estudo que avaliou 132 estudantes de medicina na faixa dos 25 anos, homens e mulheres. E o que se detectou nesse estudo foi que desses estudantes, 28% dos homens tinham queixas sexuais, seja ejaculação precoce, seja disfunção erétil. Entre as mulheres, 32% das estudantes referia ter baixa de desejo sexual. 37% delas disseram que não conseguiam ter orgasmos ou tinham dificuldade de orgasmos. E 28% disseram estar insatisfeitas com a sua vida sexual. Então nós temos aí um problema de que muitas vezes, além do médico não ter a informação, a formação adequada na graduação, na residência para poder abordar queixas sexuais, muitas vezes ele está vivenciando dificuldades na sua vida pessoal também. E por que se justificaria? Isso não entraram nesse assunto, mas nós podemos elaborar ou pensar em causas porque entre médicos é tão comum queixas sexuais. Exatamente pelos vários fatores que podem levar a problemas sexuais. Estresse, depressão, nós sabemos que existe uma grande prevalência de problemas mentais na classe médica, o cansaço, o estresse, a falta de sono, o sedentarismo, a má alimentação, todos esses aspectos também estão envolvidos em queixas sexuais. Então, por isso, nós encontramos aí uma frequência muito grande, e eu constato isso no consultório também, que muitos pacientes que me buscam são médicos. Então, esse seria uma das razões importantes porque é necessário que todo ginecologista saiba abordar. A sétima razão seria porque se ele não abordar, ele vai perder pacientes. Então pode parecer uma coisa simples ou pode parecer para alguns algo meio inacreditável, mas o fato é que todo dia eu recebo mulheres no meu consultório se queixando de ginecologistas e não só abandonando seus médicos, como falando para várias mulheres da sua família que aquele médico não é bom. E a verdade é que as pessoas não comentam queixas sexuais. Então, muitas vezes, essas pacientes podem falar mal de um médico sem dizer o motivo. Geralmente, essas queixas dos médicos podem aparecer veladas do tipo, ele não é atencioso,
ele não me deu atenção, ele não valorizou meus problemas, ele não valorizou minhas queixas. Então, muitas vezes, nem é dito para outras pessoas a exata razão. E para alguns é. Para algumas mulheres que têm essa abertura com amigas, com parentes, elas dizem exatamente por quê. E às vezes, infelizmente, o problema que os médicos têm no consultório não é apenas a falta de conhecimento, não é apenas dar soluções simplistas e equivocadas, em termos de bebe vinho, compre um vibrador, lê 50 tons de cinza. Não que essas medidas sejam de todo erradas. Muitas vezes eu sugiro uma literatura erótica no consultório, muitas vezes eu indico um vibrador, mas é muito importante que não se feche a porta. O paciente não pode interpretar aquelas orientações como uma solução simplista que o médico simplesmente quer se livrar da queixa ou do paciente. E muitas vezes ele percebe. Nós temos que ter em mente que as pacientes, quando trazem uma queixa sexual, geralmente elas se sentem fragilizadas. O maior medo delas não é que a sua queixa sexual não seja resolvida. O maior medo delas é serem julgadas, serem maltratadas, serem criticadas pelos seus profissionais. Esse é o maior receio das pacientes e é isso que elas trazem muitas vezes no consultório. Por isso que tanto em homens quanto em mulheres, a busca de um profissional por uma mulher e por um homem com queixas sexuais costuma ser longa. Muitas vezes ela guarda aquilo por muito tempo antes de buscar um profissional. Não raramente ela só busca um profissional depois de ter prejuízos significativos na sua vida, como por exemplo uma separação, como por exemplo uma traição. Então, às vezes uma mulher com vaginismo só me procura no segundo casamento, quando ela já teve muitas perdas por causa do seu problema sexual. Então, o seu problema sexual já lhe custou um casamento e muitas vêm, às vezes, pacientes que estão há muito tempo sem ter relação, por serem evangélicas e não quererem ter relação fora do casamento. Então, não raro eu recebo essas mulheres quando elas já estão com um segundo casamento marcado e elas já perderam o primeiro casamento ou o problema sexual causou a separação. Então, isso é muito importante porque, na verdade, o que muitos ginecologistas pensam é: se eu não sei abordar aquele problema sexual, se eu não sei resolver, eu nada posso fazer. E pelo contrário, muito pode ser feito com alguma informação. Não é necessário que um ginecologista seja especialista em sexualidade para que ele possa ajudar muito aquela mulher, para que ele possa dar muita informação. Mas além da informação, um outro aspecto muito importante que infelizmente muitos ginecologistas fazem, um erro comum, é julgar. Então, exatamente pela falta de vivência em queixas sexuais, em abordar questões sexuais, como ele não teve uma formação direcionada para isso, muitas vezes ele age como uma pessoa, como um não profissional a julgar as pacientes. Então, infelizmente, isso é muito comum. Nós não encontramos esse tipo de comportamento frequentemente em profissionais da sexualidade. Isso é básico na nossa formação de sexólogo, que a primeira coisa que uma pessoa que vai lidar com a sexualidade deve fazer é se despir dos seus próprios princípios, dos seus próprios valores, dos seus próprios julgamentos. Então não me interessa se aquela mulher tem relação com vários homens, que práticas sexuais ela tem. Isso não fala, a minha prática não fala nada em relação a como eu devo tratar essa paciente. Se ela frequenta casas de swing, se ela tem vários parceiros, se ela frequenta o tantra. Então nenhum profissional de saúde sério deve julgar a paciente, criticar a paciente por suas escolhas. É claro que nós podemos sim criticar comportamentos de risco das nossas pacientes. Nós podemos colocar a importância do sexo seguro, de não sofrer um abuso. Nesse sentido, a orientação é fundamental, mas julgamentos morais não é o local no consultório médico.
Então, muitas pacientes às vezes nos colocam em armadilhas fazendo perguntas do tipo: determinada prática é correta ou não, eu devo fazer ou não. E é nessa hora que alguns ginecologistas têm essa dificuldade e cometem equívocos ou até iatrogenias, porque eles não estão acostumados a dizer: eu não posso dar essa resposta. Então, muitas vezes, quando eu sou questionada se determinada prática é normal, o que eu digo para as pacientes é comum ou não é comum, mas que eu não estou ali para julgar ou para dizer o que ela deve ou não fazer. Eu estou ali para orientá-la e dar apoio, seja que escolha ela fizer. Porque, às vezes, para alguns casais que estão vivendo algum momento da sua vida, ter um relacionamento aberto, frequentar uma casa de swing faz todo sentido para eles. Às vezes vai chegar no nosso consultório mulheres com relacionamentos extraconjugais e não cabe a nós julgar. E por que eu digo isso? Porque não infrequentemente mulheres me procuram até para consulta ginecológica e não de sexualidade, simplesmente porque não têm coragem de revelar alguns aspectos da vida sexual para o seu ginecologista. Então, às vezes eu recebo mulheres simplesmente com uma leucorreia que vem dizendo que não tem coragem de ir ao seu ginecologista, mesmo que o seu problema seja a leucorreia, porque ela pode estar com uma DST, porque ela teve uma relação extraconjugal sem proteção e eu não tenho coragem de falar isso para o meu ginecologista. E não raramente, infelizmente, eu vejo colegas criticando comportamentos sexuais de mulheres, e às vezes até a forma como vai tratar aquela mulher em termos de ser maltratada e até dar um tratamento além do esperado, muitas vezes está por trás um julgamento moral e uma crítica, muitas vezes não é nem velada, é declarada em relação ao comportamento sexual daquela mulher. Então, às vezes, o próprio vestuário daquela mulher, ou a sua prática, ou o fato dela ser bissexual, ou ser lésbica, às vezes vai fazer com que aquele ginecologista dê um atendimento aquém do desejado. Então, é muito importante ter isso em mente, que nosso papel não é julgar. Nós já fomos muito criticados por isso. Michel Foucault, que era um psicólogo, ele é mais conhecido por ser um filósofo, apesar da sua formação acadêmica ser psicologia, mas ele trouxe conceitos tão importantes do ponto de vista filosófico que ele é considerado um filósofo, e ele criticou muito a medicina, a psicologia, a sexologia, por limitar, por colocar freios na vida sexual dos pacientes. E muitas vezes nós assumimos o papel da igreja, o papel da moral em criticar, em podar, em censurar o comportamento sexual dos pacientes. Então, algo básico da prática de um ginecologista. Não é nosso papel julgar. A primeira coisa é trabalhar os seus princípios, seus valores, entrar em contato com outras realidades, muitas vezes até uma literatura erótica que eu tanto recomendo para as pacientes, também pode ser usado pelos profissionais de saúde no sentido de ter contato com outras práticas sexuais, com outras realidades. É claro que esses livros, apesar de ser ficção, as práticas sexuais, os comportamentos sexuais, fantasias, pensamentos são tão diversos que é muito difícil que a ficção não imite a realidade até certo ponto. Então, às vezes um ginecologista que é muito fechado em relação aos seus valores, é válido entrar em contato com a literatura e tentar pensar, isso não é para mim, isso eu não faria, mas eu não tenho direito de tratar minhas pacientes baseado nos meus princípios. Não é porque aquilo não faz sentido para mim e para minha vida que eu tenho que impor isso para outras pessoas. Então, isso também é motivo de iatrogenias. Eu já tive em mesas de congresso que eu vejo perguntas às vezes dos colegas no sentido de censurar, e muitas vezes eu já declarei, mesmo em palestras, em público, dizendo que nós não podemos julgar as mulheres, não importa o que ela faça da vida sexual, mesmo que nós não
achemos que aquilo não é o mais adequado. Nós temos que orientar do ponto de vista de prevenção de DST e, claro, o sexo é entre adultos, esse é o limite, sexo entre adultos e consensual. O limite seria esse, mas o que pessoas adultas fazem por livre e espontânea vontade, ou não só duas pessoas, não importa o número de pessoas, porque não nos cabe julgar, isso é responsabilidade delas ou é da vida delas. Não cabe a nós, como profissionais, achar que essa autoridade que nós temos em termos de avaliar doenças, nos dá esse direito de intervir na vida das pessoas em comportamentos que não são questões de saúde e dizer o que elas devem ou não fazer. Um outro aspecto muito importante, o oitavo fator, é que nós sabemos, às vezes, em determinados aspectos, menos do que as pacientes. Como eu trouxe no último vídeo, a minha pesquisa de mestrado foi exatamente sobre o conhecimento de médicos a respeito de temas relacionados à homossexualidade e questões de transgênero. E realmente esse estudo teve uma grande visibilidade, realmente ele foi divulgado, compartilhado em muitos sites. Para vocês terem uma ideia, no período que ele saiu, há 2 anos atrás, até a página 21 do Google, ele estava sendo replicado. Ele foi replicado em vários sites, inclusive sites até inesperados, como sites até de finança. Nem eu entendi o motivo da repercussão tão grande dessa minha pesquisa, que mostrou que 40% dos médicos, eram médicos de um modo geral, não sabiam que a homossexualidade não era doença. Ou eles não sabiam, ou eles tinham certeza que era doença. 40% achavam que era uma doença, ou não sabiam se era doença. Então é um número, eu diria, assustador. Pode ser, o médico pode ter, não deveria, mas nós não temos como controlar os pensamentos, o preconceito, ele não pode ser manifesto. Uma pessoa não pode ter atitudes homofóbicas, mas ninguém tem controle do que ela pensa. Mas não saber vai além do que ele acha certo ou errado. Seria a falta de informação. E por isso que essa pesquisa foi tão replicada, ela saiu na Agência Brasil e foi replicada em muitos sites, exatamente porque a sociedade, porque aquilo deu muita visibilidade, o fato dos médicos saberem menos sobre esse assunto do que grande parte da população. Não sei se fizessem essa pesquisa na população em geral, como seria esse resultado, mas de certa forma é surpreendente que os médicos não saibam. E várias outras perguntas ali, por exemplo, também vários médicos achavam que uma pessoa homossexual quer ser do outro gênero, como se ela quisesse fazer uma cirurgia para mudar de sexo, ou seja, confundindo a homossexualidade com a questão dos transgêneros e várias outras, que muitos homossexuais são homossexuais porque foram abusados na infância. Então, vários equívocos muito significativos, muito inesperados que médicos não saibam responder. Então, é muito importante, a razão também porque é importante que os médicos abordem sexualidade, estudem sexualidade, é para que nós não sejamos o tempo todo confrontados pelo conhecimento das pacientes e chegar a ponto de uma paciente ter mais informação, até mesmo do que nós. Um outro aspecto importante, o 9º fator, é que o conhecimento de sexualidade é encantador para muitas mulheres. Então, eu posso dizer que depois que a sexualidade entrou na minha vida, muitas vezes, eu tenho muito mais pacientes, hoje a minha prática é particular e sempre há uma procura de pacientes e muitos deles não vêm diretamente para a sexualidade, eles marcam uma consulta ginecológica. Então, um profissional que aborda a sexualidade, ele tem um ganho no consultório, ele tem uma valorização profissional muito grande e eu reforço,
mesmo que ele não resolva. A pessoa que aborda a sexualidade, ela passa a impressão de ser um profissional muito preocupado, muito empático, com uma visão global daquela paciente. Por quê? Porque explorar a sexualidade demanda falar de relacionamento, de história de vida, de problemas psicológicos, de dificuldades até financeiras, de uma qualidade de vida global, de sedentarismo, de qualidade do sono. Então, quando um profissional sabe abordar a sexualidade, ele não só aborda a sexualidade, ele aborda a vida integral. Não existe uma consulta que eu não fale sobre os relacionamentos afetivos, sobre religiosidade, porque o machismo impacta muito, dependendo do grau de religiosidade da paciente, também tem impactos na sexualidade. E como eu falei que nós nunca julgamos, sempre a minha atuação na minha prática em relação a questões de religião que podem impactar a sexualidade é de negociação, nunca de confronto. É muito importante que nós sempre respeitemos esses valores das pacientes e não raramente essas mulheres trazem por consultório críticas muito abertas de ginecologistas a respeito da sua crença religiosa, muitas vezes do seu posicionamento político, muitas vezes de estar naquele relacionamento, que por mais que ele seja um relacionamento ruim para aquela paciente, não é nosso papel como profissionais da saúde dizer se uma mulher deve ou não separar do seu parceiro. É claro que se ela estiver num relacionamento abusivo, isso pode ser dito, mas não quem vai lidar com as consequências das nossas sugestões é ela mesma, é a paciente. Então é por isso que isso é muito importante, porque muitas vezes alguns pacientes encaram a orientação do profissional como se fosse um remédio prescrito numa receita. Se um profissional diz que aquela mulher deve terminar aquela relação, muitas vezes aquela paciente não consegue reconhecer que é uma pessoa com uma opinião e uma pessoa que conhece muito pouco da sua vida. E muitas vezes essa mulher não tem esse discernimento de achar, por que eu vou achar que essa médica ou esse médico sabe mais da minha vida do que eu, ou do que um parente meu, do que uma amiga minha que pode me dar um conselho. Muitas vezes essas mulheres acham que esse profissional, ele tem uma autoridade até para dizer o que essa mulher deve ou não fazer na sua vida. E temos que lembrar que a vida pessoal não é uma doença. Nós não somos detentores do conhecimento do que uma mulher deve ou não fazer na sua vida pessoal. Nós estamos sendo piores do que um conhecido dessa mulher, piores do que uma amiga na mesa de um bar, porque pelo menos a amiga sabe da vida dela e nós não. E muitos ginecologistas fazem isso, porque eles estão vestidos nesse papel de autoridade. Porque muitas vezes eles não sabem dizer eu não sei, eu não tenho como dizer, isso é uma decisão sua, porque ele é mais confrontado no papel de eu sou detentor de conhecimento e realmente é no caso das doenças, e a paciente é aquela pessoa que busca o conhecimento. Mas em relação à vida pessoal, a questão é bem diferente. Nós não temos esse conhecimento. E o 10º fator, o mais importante, é saber que nós, como ginecologistas, não precisamos resolver os problemas sexuais. Então isso é libertador. Na hora que um ginecologista reconhece isso, ele vai ter muito mais boa vontade, muito mais satisfação, muito menos incômodo em abordar questões sexuais. Isso é muito importante, porque eu acho que a maior informação que eu posso passar da minha prática clínica é essa, porque isso foi algo que eu descobri com o passar do tempo na minha prática de sexualidade. Como eu já comentei em outro vídeo, eu tinha muita frustração de receber pacientes encaminhados por outros profissionais e eu encaminhar essas mulheres ou homens para outros profissionais. E por que isso acontece? Porque a sexualidade é muito ampla e nem eu, como especialista, eu domino todos os quadros. Não são todos os quadros que impactam a sexualidade que eu trato. Por exemplo,
essa mulher pode chegar com uma depressão. Enquanto ela não tratar a depressão, não adianta nenhuma terapia sexual. Então, alguns casos de problemas mentais severos, distúrbios de transtornos de personalidade, borderline, em alguns casos eu percebo que a paciente tem um adoecimento mental que ela precisa primeiro ser tratada do ponto de vista do seu problema mental e não de sexualidade naquele momento. Um outro aspecto é, por exemplo, pacientes que têm conflitos conjugais importantes. Então, já recebi pacientes com queixas sexuais que, quando eu pergunto se ela tem carinho pelo seu parceiro, se ela gosta de beijá-lo, a resposta que eu recebi foi: tenho até nojo. Então, como que eu vou tratar um problema sexual num relacionamento tão desgastado que a mulher não consegue nem olhar mais para a cara do seu parceiro? Então, nesse caso, se essa mulher de fato quiser ficar com essa pessoa, o que não nos cabe julgar, ela tem as suas razões, muitas vezes até questões religiosas, ela não aceita a separação, então cabe a nós fazer de tudo para ajudá-la, mesmo que nós não sejamos os profissionais que poderemos resolver ou dar a melhor terapia naquele caso. Então aí muitas vezes, não infrequentemente, eu encaminho minhas pacientes para terapeutas de casal. Quando o problema não é sexual, é um terapeuta de casal que vai abordar essas questões. Então é só para dizer que no início isso me angustiava muito. Muitas vezes eu ficava, poxa, que eu ter que encaminhar para outro profissional, isso me causava vergonha com meus colegas que tinham me encaminhado, às vezes um contato telefônico, e eu estava ali percebendo que eu não poderia, que o tipo de terapia que eu dou não se encaixava no caso daquela paciente. Mas eu percebi que exatamente esses pacientes que eu encaminhava eram os que mais falavam bem de mim na consulta, falavam bem já na sala de espera para a secretária, falava para os seus ginecologistas que tinham gostado muito, mesmo eu tendo encaminhado para outras pessoas, e muitas vezes até retornavam no meu consultório para dizer como tinha sido o tratamento com o profissional que eu encaminhei. Pagavam uma consulta, tamanho aquele vínculo que a gente fez. E às vezes a gente percebe como os pacientes gostaram da consulta, até pela forma como eles se despedem. Então nós estamos vivendo um momento que a gente não tem mais contato de aperto de mão, de beijo no consultório por causa da pandemia, mas muitas vezes a troca de olhar, aquela troca de olhar e um sorriso que é percebido até pela máscara por mais tempo, mostra como o paciente ficou feliz, apesar de ter sido encaminhado. Então essa é uma grande sacada que eu tive na minha prática, que eu gostaria de passar para os colegas, que saber abordar sexualidade, encantar os pacientes com a prática da sexualidade, não significa ter que resolver os problemas sexuais. Já é muito para as pacientes serem acolhidas, serem ouvidas, serem valorizadas nessas demandas. Então esse é o ponto principal que eu gostaria de deixar. Então nós vimos aí, no total, 10 razões, porque é muito importante que todo ginecologista aborde queixas sexuais. Não é incomum que médicos também tenham problema, que tenham dificuldade de não julgar, que muitas vezes, muitos infelizmente por não abordarem vão perder pacientes. É uma oportunidade de encantar os pacientes e nós não temos obrigação nenhuma de resolver todos os problemas das pacientes. Já é muito para elas serem ouvidas e serem acolhidas. Então espero ter ajudado com essas informações. Se você gostou desse vídeo, divulgue e assine o canal. Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.